Israel, ótimo dia. Ó, aqui é para você entender, tá? Eu desenvolvi esse projeto aqui para um cliente, que é de uma rede, tá? Daqui de Sorocaba, em São Paulo. Os caras têm 4 lojas no formato de franquia, né? E aí, o primeiro passo é o quê? É o desenvolvimento do layout em 3D, entender exatamente onde vão cada as coisas, né? Claro, se você definir o projeto completo, aí já vai ter toda essa contextualização de decoração, de iluminação, texturas, cores, e é claro em si a parte de layout, né? Então, primeiro é feito a distribuição aqui no 3D, a gente vai estudar toda a logística de produção, onde vai ser produzido o que vai ser feito, tá? Essa aqui é uma lojinha bem pequena, mas para você ter uma ideia ali, tem uma área de higienização, tá? Então foi feito o layout aqui do cliente mediante aquilo que ele precisava trazer, né? Tudo em 3D. Então essa aqui é a primeira fase. A partir do momento que a gente finaliza o 3D, aí a gente vai para essa parte técnica, né? O projeto de arquitetura, o que ele vai envolver? Né? Ele é o projeto base, que eu digo, porque sem ele você não consegue desenvolver nenhum dos outros projetos, tá? Então, planta de arquitetura vai mostrar a planta de situação, onde vai cada equipamento, memorial descritivo aqui, por exemplo, do lado direito, deve estar bem pequenininho aí, ó. Mas o que é cada coisa, o que é um buff, uma mesa, uma portinhola, acabamento, se é em lambris, se é em revestimento, armário, máquina de gelo, tá tudo, todos os itens que estão aqui no layout, né? É explícito aqui na parte que diz respeito ao memorial descritivo. E aí tem os detalhamentos de balcão a ser construídos, paredes de alvenaria, de drywall, tá? Tipos de revestimento que vão, qual que é o revestimento que vai nessa parede, qual que é o revestimento que vai no chão, qual que é o revestimento na frente. É feito, isso aqui é tudo a parte do projeto de arquitetura, é o projeto em si como um todo, né? Detalhamento aqui em relação a se tiver diferença de nível, né, do piso externo para o piso interno. Deixa eu seguir a próxima página aqui, ó, detalhamento de forro, né, para saber onde vai posicionamento de parte de iluminação, né, saída de coifa, trilhos, cortina de ar, alçapão aqui para fazer manutenção na porta de ferro, tá? Tanto o corte 2D, né, como um corte em 3D. O corte 3D é sempre onde é colocado as informações do tipo de tinta, revestimento e assim vai, tá? E o corte 2D serve para dar os apontamentos técnicos de medidas, tá? Para saber exatamente onde vai a parede, tá? Para saber exatamente onde vai o trilho aqui de iluminação, tá? E aí vem os cortes, né? Os cortes vêm desde a parte da fachada, qual que é o material que vai ser feito a fachada. Então aqui, por exemplo, tem um corte esquemático onde mostra a porta de rolo, a caixa que vai esconder a porta do rolo, a cortina de ar. Aqui, como é shopping, né, tem uma série de normas, então o cliente tem que respeitar as alturas e tal. E aí é passado pelo próprio shopping, né? Os materiais que a gente pode utilizar. Então você tem sempre a referência do 3D aqui para entender os materiais, as cores, tá? E o corte 2D para explicar as medidas e posicionamento onde cada coisa deve estar, tá? E aí os cortes esquemáticos, os cortes de detalhamento, é para a gente pontuar as necessidades de infraestrutura. Então, por exemplo, a gente colocou que aqui vai ter uma vitrine, aqui vai ter outra vitrine, né? Aqui é o caixa. Então, no caixa vai vir uma tomada 50 centímetros, uma tomada 90 centímetros. Nas vitrines tem uma tomada aqui que vem a 50 centímetros, nessa outra que tem outra tomada, tá? Aqui embaixo é mostrado as distâncias entre essas tomadas, entre as portas, entre o móvel de marcenaria, a altura do móvel de marcenaria, tá? E sempre o 3D embaixo para elucidar ali que tipo de tinta que vai, qual que é o revestimento, tá? O tipo de MDF, tipo de cimento queimado, se é cerâmica, se não é, se é um MDF, tá? Tudo isso é explícito no 3D, e no 2D é sempre colocado as medidas.
Então, assim, o projeto de arquitetura, ele tem a utilização de toda a parte de layout, de toda a mecânica de como vai funcionar, mas todo esse quadro de necessidades aqui, ó, tem tomada aqui, ponto de rede, né? Tem ponto de água aqui, ó, ponto de água, ponto de esgoto, ponto de elétrica, né? Quando precisa ser feito algum tipo de detalhamento de alguma peça a ser fabricada, é colocado aqui as medidas. Por exemplo, aqui é uma prateleira de serralheria que vai ficar aqui em cima, tá vendo? Então aqui tem o corte com as medidas para entender, para poder fabricar essa parte de serralheria, tá? Parte de marcenaria, mesma coisa. Aí, mais ponto de água, esgoto. Então o que acontece? Toda essa necessidade aqui eu coloco os eixos onde vão cada ponto, né? Mas isso aqui não é um projeto complementar, né? É só o projeto com indicação dos eixos aqui onde vão as tomadas. Aí, para que servem os projetos complementares? Assim que a gente definir esse projeto de arquitetura aqui, tá? Então você vê que cada parede tem uma necessidade de infraestrutura, né? Que tem ponto elétrico, ponto de água, ponto de esgoto, então tem ponto espalhado pelo lugar inteiro. Aí o que acontece? Eu encaminho esse material para o prestador responsável. Então, por exemplo, esse aqui, ó, é um projeto de elétrica, tá? Aqui, ó, elétrica, tá? Então, o que o prestador vai fazer, o engenheiro eletricista aqui? Na realidade, ele vai montar os circuitos, tá? Vai apontar isso, vai montar as caixas de disjuntores e vai fazer a distribuição. O que pode ficar ligado com o que? Vai colocar os materiais que vão ser utilizados, galvanizado, perfilado, caixa de derivação, caixa de PVC, tudo isso, o quadro de disjuntores, quantos metros de cada coisa, tá? E aí ele vai fazer o projeto detalhado em cima do meu projeto, referente à parte que ele vai te prestar o serviço. Então, mesma coisa aqui o projeto da parte de forro, tá vendo? Planta de forro, planta de layout. Para que serve isso? Tá? Se você encaminhar, por exemplo, este projeto só aqui, você fala, Fernando, não vou fazer projeto complementar nenhum. Você vai fazer o projeto de arquitetura, eu vou passar para o meu empreiteiro e ele vai seguir. O que acontece? Se você não tiver esse tipo de detalhamento de projeto, o seu empreiteiro vai passar e vai fazer as distribuições assim como ele acredita que fique melhor, tá? E talvez tem empreiteiros que têm essa mão de obra, essa especialização de poder entender exatamente onde vai cada ponto, o que pode juntar de circuito, o que vai ficar ligado com o que nos disjuntores, tá? Tem empreiteiro que tem essa mão de obra especializada, mas quando o cliente não tem, você vai chamar um eletricista, ele vai seguir exatamente esse projeto e não vai dar ruim. Por quê? Porque foi um engenheiro elétrico que fez essa parte de distribuição e entendeu todas as necessidades. Ele só vai pegar esse projeto e vai executar. Mesma coisa, por exemplo, um projeto de hidrossanitária, que é o projeto de hidráulica, tá? Então, por exemplo, você viu aqui que eu mandei, cada parede dessa aqui tem ponto de pia, né? Deixa eu ver aqui onde está, por exemplo, ponto de pia. Então, por exemplo, tem pia aqui, né? Ó, aqui nessa outra parede tem pia, tem lavadora de louças, né? Nessa outra parede aqui, ó, não tem pia, mas nesta outra parede aqui, ó, tem pia, tem ponto de água, tem ponto de esgoto, tem máquina de gelo, tá? Tem esgoto, tá? Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos aqueles pontos de água, esgoto, vai dimensionar aqui, ó. Que tipo de bucha quer ser utilizado, onde vai joelho de 45, onde vai joelho de 90, onde é ralo, onde tem junção, os tubos de PVC, tamanhos, tá? O tipo de conexão, tá? Ele vai fazer um projeto complementar ao projeto de arquitetura, que é o projeto de um especialista, onde ele vai apontar toda a necessidade das peças
para fazer a ligação dos equipamentos conforme o projeto de arquitetura. Então, por exemplo, esse projeto que eu estou te mostrando é um projeto bem simples, né? Mas exige uma complexibilidade, tá? E aí vai entender se aqui ele pode colocar um cano de 3/4, se aqui é um de 2 polegadas, se é um de 4 polegadas, ele que vai fazer esse dimensionamento, de acordo com a nossa necessidade, tá? A nossa necessidade do ponto, da parte do projeto de arquitetura, né? Vai colocar os caminhos onde o cano vai seguir. Então aqui, ó, tá vendo? O cano vem para cá, opa, aqui, ó. O cano tá vindo para cá, vem para cá, aqui ele desce X centímetros, aqui ele fica, aqui tem que ter um registro geral, aqui não tem registro, aqui tem um outro registro. Ele que vai fazer esse apontamento técnico, né, de toda a parte hidrossanitária. Então tem a legenda aqui, ó. Ó, no canto direito, tubo de PVC com X de altura, luvas, curvas, joelhos, e assim vai, tá? Junções, tá? Tudo isso tem a parte técnica, caixa de gordura, ele vai identificar exatamente onde vai cada coisa, tá? Você tem a opção de não fazer esses projetos complementares? Tem, mas você vai precisar contratar um empreiteiro que saiba o que está fazendo, né? Que não só execute o projeto. Se ele não tiver a mão de obra específica para pensar nessa racionalização, aí o ideal é você contratar igual esse cliente fez, tá? E aí cada prestador fica responsável pela sua parte. Assim a mesma coisa, projeto de bombeiros, tá? É que essa aqui é uma loja pequena, né? Não tem grandes dificuldades na parte de bombeiros. Mas como era uma parte de shopping, era obrigatório ter sprinklers, tá? Então, projeto de bombeiros, o projeto aqui, por exemplo, de climatização, então envolve exaustão, envolve insuflamento, ventilação, tá? Então é colocado aqui onde vai ficar as máquinas, com a tubulação, onde ela vai passar, tá? Os equipamentos, como vão ser instalados, tá? Isso aqui facilita bastante o trabalho de quem vai executar, né? Porque já tem projeto de tudo. Mesma coisa o projeto de estruturas metálicas. Ah, qual que é o perfil que vai usar, qual que é o tipo de viga, né? Quando você contrata lá o engenheiro mecânico que vai fazer esses cálculos, às vezes, cara, você gasta até menos, porque às vezes o empreiteiro não tem os cálculos corretos, então ele vai superdimensionar, você entendeu? Vai colocar, só precisa comprar tanto de ferro, e aí às vezes você vai ver o valor do projeto. Esse projeto é um projeto barato em compensação do desperdício de material que você teve em relação a esse não planejamento, tá? Então espero que tenha ficado claro aí para você entender. Claro que independente se você fechar o projeto total ou o projeto só de layout das áreas operacionais, aí essa parte de desenvolvimento vai ser de acordo com a área que você fechar, tá? Mas fica tranquilo, se você achar que essa parte arquitetônica aqui da frente, com decoração, que talvez não seja tão importante para você, fique em paz. Eu vou fazer a distribuição das áreas, vou departamentar onde vai ser a sua loja, onde vai ser as áreas operacionais, e aí você pode seguir com a sua intuição aí para fazer esses apontamentos. O que acontece? Por que essa parte da frente ela é cara, né? Porque ela, inclusive, demanda mais tempo do que o desenvolvimento das áreas técnicas, tá? Por isso que ela tem um valor ali, que se você for ver, ela é basicamente, eu acho que metade da proposta, né? Mesmo por ser uma área menor, tá bom? Estou à disposição para qualquer dúvida. Um grande abraço, Israel.